Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou apresentar a resolução da lista de exercícios da aula 25, que é sobre circuitos elétricos em paralelo. Bom, caso você não tenha feito aí a lista de exercícios da aula 25, né, o link está na descrição do vídeo ou você pode acessar via esse card aqui em cima, tá? Bom, então vamos continuar aí com a resolução, para quem já fez aí, então é só acompanhar os resultados. E no final, comente aí quantos exercícios vocês acertaram ou se tiveram dificuldade em algum, tá? Então vamos começar aí, pessoal. Para o circuito em paralelo na figura 1, calcule a resistência total. Então, beleza. Vamos centralizar aqui. A. Vamos marcar aqui. A. Resistência total. Bom, dois resistores em paralelo. Como nós vimos na aula 24, podemos calcular a resistência total como sendo produto pela soma, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. 16 vezes 48 dividido por 16 mais 48. O resultado dessa conta vai dar 12 ohms. Ok, B. A tensão através de cada ramo. Bom, aqui é bem simples, né, pessoal? Nós vimos nessa aula, né, na aula 25, que os dispositivos em paralelo, todos eles têm a mesma tensão. Então, a tensão no resistor 1 é igual à tensão no resistor 2, que é igual à tensão da fonte, no caso aqui E, que é 16 volts. C. A corrente fornecida pela fonte e a corrente através de cada ramo. Bom, a corrente fornecida pela fonte, nós podemos calcular como sendo, né, a tensão aplicada dividido pela resistência total. No caso aqui nós sabemos que temos 16 volts dividido pela resistência de 12 ohms, que resulta numa corrente de 1,333 ampere. Agora a corrente em cada ramo, em cada resistor aí, nós temos que para o resistor 1, temos a corrente I1, que é a tensão do resistor 1 dividido por R1, né? É lei de Ohm básica. Então temos lá 16 volts dividido por 16 ohms, que resulta em 1 ampere. Para I2, nós temos a mesma coisa, ó, V2 dividido por R2. 16 volts dividido por 48 ohms, que resulta numa corrente de 333 mA. E por último, D. Certifique-se de que a corrente fornecida pela fonte seja igual à soma das correntes nos ramos. Então, corrente da fonte tem que ser igual à soma das correntes em cada um dos ramos. Então, ele está querendo dizer para a gente que a corrente da fonte é 1,333, tem que ser igual a I1, que vale 1 ampere, mais I2, que vale 0,333. Então, nós temos aí, né, pessoal, 1,333 ampere é igual a 1,333 ampere. Bem simples esse primeiro, né, pessoal? Então tá aí, ó. A, B, C e D. Exercício 2. Para o circuito em paralelo na figura 2, faça o que se pede. A. Sem que um único cálculo seja feito, adivinhe a resistência total. Bom, o que nós sabemos aqui é que o valor da resistência equivalente total sempre será menor do que o valor do menor resistor. No caso aqui, o menor resistor é o R3.
certo? Então aqui o R3 que vale 2 kΩ. Então a gente pode escrever que a resistência total vai ser menor do que o R3. Então a resistência total vai ser menor do que 2 kΩ. O valor exato, assim, adivinhar não, mas a gente já tem uma estimativa que a resistência total vai ser menor que 2 kΩ. B. Calcule a resistência total e compare com o palpite da parte A. Tá bom. Vamos fazer isso aqui do lado. B. Para calcular a resistência total, né, lembrando que a resistência total vai ser o quê? 1 sobre a condutância total, né? E a condutância total é o quê? A condutância do primeiro resistor mais a condutância do segundo mais a condutância do terceiro. Então vamos calcular aqui. Condutância total vai ser 1 sobre o R1 que vale 10K mais 1 sobre o R2 que vale 20K mais 1 sobre R3 que vale 2K. Então a condutância total vai ser o quê? 650 vezes 10 elevado a menos 6 siemens. Então agora a gente pode calcular a resistência total como sendo 1 dividido por 650 vezes 10 elevado a menos 6, que resulta em 1,538 kΩ. Então, pessoal, observe aí que nós temos aí o valor da resistência total menor do que R3. C. Sem que um único cálculo seja feito, qual ramo terá mais corrente e qual terá a menor? Bom, aí é só lembrar da lei de Ohm, né, pessoal? A maior corrente se dá para a menor resistência. Então, quem terá mais corrente? No caso aqui, o menor resistor é o R3. Então, a gente pode escrever assim, para C. A maior corrente vai ser, então, I3. E a menor corrente vai ser qual? A maior resistência. Qual que é? R2, ó, maior resistência. Então, nós temos aí, então, I2. D. Calcule a corrente através de cada ramo e compare os seus resultados com os pressupostos na parte C. Tudo bem, vamos lá então. Vou pegar mais um espaço aqui. D. Sabemos que a tensão em todos os dispositivos que estão em paralelo, né, V1, V2, V3, é igual à tensão da fonte, né? Todos os dispositivos em paralelo têm a mesma tensão. Então, para calcular a corrente agora fica bastante simples, porque basta aplicar a lei de Ohm, onde nós temos I1 é igual a V1 sobre R1. Como a tensão aí de todos os dispositivos é 50 volts, então temos 50 volts dividido por 10K, que é igual a 5 mA. Para I2, nós temos o quê? V2 dividido por R2. Então, a tensão de 50 volts agora está sobre o resistor de 20K, que nos dá uma corrente de 2,5 mA. E para I3 aqui embaixo, ó, V3 dividido por R3, que vai ser 50 dividido por 2K, que é igual a 25 mA.
Se a gente for comparar com o que nós fizemos na C, pessoal, observem aí, ó, que a menor corrente, né, a menor corrente é I2. I2, que é a menor corrente, 2,5 mA. E é o que nós falamos aqui, ó, menor corrente. Já para a maior corrente, qual é? No I3, ó, aqui embaixo, certo? 25 mA, que foi o que nós também dizemos, que foi o que nós falamos aqui, ó. I3, maior corrente. Tem a E ainda para fazer, ó. Descubra a corrente fornecida pela fonte e teste se ela se iguala à soma das correntes dos ramos. Então, nós vamos fazer isso agora. A corrente total aqui na E, né, a gente pode fazer como sendo a tensão da fonte dividido pela resistência total. Nós calculamos a resistência total aqui, né, pessoal? Então, nós temos lá 50 volts dividido por 1.538 ohms, que resulta numa corrente de 32,5 mA. Tudo bem. Agora vamos comprovar aí se a corrente da fonte é igual à soma de todas as correntes em cada um dos ramos, né? I1, I2 mais I3. Temos aí então que a corrente da fonte vai ser 5 mA, né? 5 vezes 10 elevado a menos 3, mais 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, mais 25 vezes 10 elevado a menos 3. Então, temos aí que 5 mais 2,5 mais 25, a corrente da fonte é igual a 32,5. Tudo aí é vezes 10 elevado a menos 3, né? Soma de números na base 10, repete a base e os expoentes também. No caso aqui, temos então 32,5 mA. Então, se a gente for ver essa comprovação que foi solicitada, tá aqui, ó, pessoal, o mesmo resultado. Confere. Último exercício, 3. Use a informação dada na figura 3 para calcular a tensão de alimentação E. Então, ok, está pedindo para a gente calcular a tensão de alimentação. Como nós podemos ver, pessoal, esse é um circuito que tem diversos parâmetros a ser determinados aí, né? Mas também sabemos que a tensão em todos os dispositivos em paralelo são iguais. Então, se eu achar a tensão em qualquer um desses dispositivos, é a tensão da fonte também, né? Então, o que eu posso fazer aqui? No ramo 1, eu só tenho a resistência. No ramo 2, eu só tenho uma corrente. Já no ramo 3, eu tenho a resistência e a potência dissipada naquele resistor ali, ó. Então, o que a gente pode fazer é utilizar uma equação que utiliza a resistência, a potência e a tensão. Então, nós vimos na aula sobre potência que ela pode ser calculada como sendo, ó, potência do resistor 3. Ela pode ser a tensão ao quadrado, né? No caso, a tensão do resistor 3, dividida pela resistência 3. Correto? Ó, essa equação reúne essas três grandezas que nós estamos utilizando. O que nós podemos fazer aqui? Como nós queremos a tensão, eu vou pegar e vou passar o R para o outro lado lá, multiplicando o P, certo? Então, nós podemos reescrever essa equação da seguinte forma. O V3 vai ficar ali sozinho, né? V3 ao quadrado, que é igual a P3, né? A potência do resistor 3 vezes a resistência do resistor 3. E o que mais nós podemos fazer aqui para tirar aquele expoente da tensão é aplicar uma raiz quadrada. Só que se eu aplico de um lado da igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, né? Para manter a igualdade. Dessa forma, então, eu posso cortar a raiz com esse expoente, e o que vai resultar aí é V3
é igual a P3 vezes R3. Atribuindo os valores, temos a potência de 192 watts vezes a resistência de 3 ohms. E aí, o produto disso, a gente vai tirar a raiz, que vai dar o valor de 24 volts. Pronto, nós temos aí então a tensão do resistor 3, que é a mesma resistência para qualquer dispositivo que esteja em paralelo a ele. Na B, é pedido aí a resistência R2. Então vamos lá calcular a resistência R2 aqui na B. Sabemos pela lei de Ohm que R2 pode ser determinado pela tensão dividido pela corrente dele. Nesse caso, como nós sabemos agora, a tensão é de 24 volts, dividido pela corrente dele, que é de 3 amperes, resultando então numa resistência de 8 ohms. Pronto, pessoal. 8 ohms. Na C, o que é pedido para a gente aí, pessoal? A corrente I1. A gente vai usar também a lei de Ohm. Olha porque é importante aprender bem a lei de Ohm, né, pessoal? I1 podemos determinar como sendo a tensão no resistor 1 dividido pela resistência 1, que é igual a 24 volts dividido por 10 ohms, que resulta numa corrente de 2,4 amperes. Tá aí, pessoal. Começa a ficar simples a coisa, né? Na D, o que é pedido aí? A corrente fornecida pela fonte. Bom, a corrente fornecida pela fonte nós podemos fazer da seguinte forma. Sabemos que em um circuito em paralelo, de fonte única, a corrente dessa fonte será a soma das correntes nos ramos. No caso aqui temos a corrente do ramo 1, mais a corrente do ramo 2, mais a corrente do ramo 3. Nós já sabemos a do ramo 1, I1, né? Acabamos de calcular. A I2 já é indicada lá no circuito, né? 3 amperes. E I3 nós não conhecemos ainda. Mas podemos determinar ela da seguinte forma, né? Olha, I3 é igual a V3, né? Ó, lei de Ohm, dividido por R3. 24 volts divididos aí por 3 ohms, que resulta em 8 amperes. Então agora a gente pode atribuir os valores aqui nessa equação, certo? O I1 vale 2,4 mais o I2 vale 3 mais o I3 que vale 8, que resulta aí numa corrente de 13,4 amperes. E a potência dissipada em todos os resistores. Bom, como nós sabemos a resistência e a corrente de todos os resistores, também sabemos a tensão, né? Há diversas formas aí de calcular a potência. Vamos escolher uma aqui. Nesse caso, eu vou fazer da seguinte forma. Para calcular a potência aí desses resistores, eu vou calcular P1 como sendo R1 vezes I1 ao quadrado, certo? R vezes I ao quadrado. Ou seja, o R1 vale 10 ohms, I1 vale 2,4 ao quadrado. Temos aí então uma potência de 57,6 watts. P2, temos aí R2 vezes I2, certo? Então a resistência aí de 8 ohms vezes uma corrente de 3 amperes ao quadrado, que resulta numa potência de 72 watts. E P3 é igual a 192 watts, né? O exercício já nos dá ali no circuito, ó, 192 watts. Na F, o que está sendo pedido ali, pessoal? Compare a potência fornecida pela fonte à soma da potência fornecida a todos os resistores. Tranquilo. Vamos lá aqui então marcar para fazer a D.
A potência total, ela é o quê? Tensão aplicada vezes a corrente total do circuito, né, da fonte ali. No caso, nós sabemos que a tensão é 24 volts e a corrente é de 13,4 amperes. Nós calculamos isso já. Que resulta numa potência de 321,6 watts. Tudo bem, sabemos então a potência total da fonte. Para a gente comparar com a potência de todos os resistores, nós vamos fazer assim. Potência total é igual à potência do resistor 1 mais a potência dissipada no resistor 2 mais a potência dissipada no resistor 3. Atribuindo os valores, temos 57,6 mais 72, né, mais 192, que resulta aí numa potência total de 321,6 watts. Então observe aí, pessoal, que a potência total fornecida pela fonte, ela é distribuída em todos os dispositivos do circuito, né? A somatória deles, né, a potência dissipada em cada um dos resistores, é igual à potência total fornecida pela fonte. Bom, jovens, deixa aí no comentário quantos exercícios vocês acertaram, se tiveram dificuldade em algum, e também compartilhe o vídeo com mais pessoas, né? Vamos compartilhar o conhecimento aí. E deixe o seu like caso tenha gostado e verifique também a inscrição no canal, né? Faça a inscrição caso não seja inscrito ainda. Forte abraço e até logo!